O cara a cara de hoje é com um milionário que gosta de contar o seu dinheiro e até anda com um maço de dólares no bolso para isso mesmo. Tem 47 anos, é mineiro, divorciado, pai de 3 filhos, médico e conselheiro best-seller. Autor de 3 livros que não param de vender, planeja escrever mais 15. A matéria-prima desses livros é a busca da felicidade, através da riqueza, da comunicação e do sucesso. Ele dá cursos. O de expansão mental, por exemplo, é sucesso internacional. Estados Unidos, Austrália, Canadá, Portugal e Suíça são fregueses. Ídolo de muitos empresários, você vai conhecer agora o doutor Lair Ribeiro. O Cara a Cara está começando. Se você não gosta de você mesmo, como é que vai convencer os outros a gostarem? O problema é que fomos criados para não gostarmos de nós mesmos. Doutor Lair, foi o senhor que disse isso. Sim. Então, direto, o senhor é feliz? Eu sou próspero, eu sou bem-sucedido. Felicidade é aceitar o que você tem. Às vezes tem hora que nós aceitamos, tem hora que nós não aceitamos. Se você me pergunta se eu sou feliz o tempo todo, não. Mas eu acho que mais importante do que ser feliz no mundo, Marília, é você fazer uma contribuição para o universo, mesmo às vezes acarretando certa infelicidade da sua parte. O indivíduo não veio aqui só para ser feliz. O indivíduo veio aqui, o ser humano veio aqui para fazer uma contribuição, para marcar uma diferença. E às vezes para marcar essa diferença dá trabalho, é difícil, não é simples. Aliás, o que é que caracteriza a felicidade, né? Porque o senhor diz, às vezes a gente é feliz, às vezes não, às vezes eu sou feliz, às vezes não. O que é exatamente felicidade? Nós fazemos a diferença entre felicidade e sucesso. Sucesso é conseguir o que você quer. Felicidade é querer o que você conseguiu. Não é um jogo de palavras, não. Você ser feliz é só você aceitar o que você tem. Isso não lhe impede de almejar outras coisas na vida. Só que as pessoas, de um modo geral, confundem uma coisa com a outra. E a história vai mais ou menos assim. Quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando eu me divorciar, e o indivíduo passa pela vida igual um gato passa. Sempre na expectativa. Sempre na expectativa. Agora, em contraponto, quando o senhor diz que o senhor, gostando do que tem, esse é um estado de felicidade, não, o senhor estaria caracterizando as pessoas acomodadas, assim ou não? Não. Pessoas acomodadas seriam felizes, então? Não, eu digo o seguinte, você pode colocar o seu futuro em 2 modos. Você pode ter as suas metas como possibilidades, ou você pode ter as suas metas como expectativas. Se você tem as suas metas como possibilidades e elas não ocorrem, elas continuam sendo possibilidades na sua vida. Se você tem as metas como expectativas e elas não ocorrem, você fica frustrada. Sim. Então, essa diferenciação que eu faço intelectualmente, você perguntar, você pratica isso no seu dia a dia? Eu faço melhor, eu não sou perfeito. O nosso trabalho, o trabalho que eu faço, na realidade, é um trabalho de aumento de inteligência, eu trabalho com aumento de QI. A pessoa sendo mais inteligente, de um modo geral, a vida fica mais fácil. Não necessariamente significa que fica mais feliz, porque à medida que você aumenta a sua inteligência, você começa a ter problemas que você não tinha antes. Por exemplo, os indivíduos vêm aos nossos cursos, eles não têm nenhuma preocupação com a ecologia. Depois de abertamente e ter uma perspectiva maior do universo, ele sai de lá com problemas que ele não tinha antes. Eu não quero falar desses cursos agora, eu quero falar mais pra frente. Eu ainda quero falar muito, ou um pouco, em profundidade do senhor. O senhor diz que nós somos criados errado. Somos quem? Nós da cultura judaico-cristã ou a humanidade como um todo? Bom, do que eu conheço, a humanidade como um todo. Porque os nossos pais, nas melhores das intenções, eles começam a criar limitações pra gente. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E os estudos mostram que até a idade de 8 anos você recebe 100 mil nãos. Microgravadores colocados em orelha de crianças de 4 anos de idade escutam o seguinte, para cada elogio, 9 repreensões. A psicologia moderna mostra que para cada repreensão que você tem, você precisa de 7 elogios para cobrir uma repreensão. Ora, se você recebe 9 repreensões para cada elogio, imagine como é que a sua autoestima vai.
E eu acho que o grande problema da humanidade hoje é baixa autoestima. Quer dizer, é curioso isso. Quantos elogios para substituir uma repreensão? Eu estou falando em crianças de 4 anos de idade. Gravadores colocados e analisados, para cada elogio ele recebe 9 repreensões. Quer dizer, agora a psicologia desde os 4 anos, quer dizer que o ser humano não foi feito mesmo para lidar com rejeição, é isso? É verdade. Tanto é que se você, bebês recém-nascidos, se for rejeitado, se eles não tiverem amor, eles não conseguem crescer. Hoje está provado que o contato de um ser humano com o outro é fundamental, principalmente no começo da vida. Aquelas crianças que tiveram problema de adoecer logo depois do nascimento, tiveram que ficar isoladas em berçários, elas têm um problema neurótico sério, que às vezes fica a vida inteira trabalhando para compensar, porque quando você tem um trauma no seu cérebro, esse trauma é no corpo todo, porque ele é mental, ele é na mente. A mente não está só dentro da cabeça, não. Então fica uma memória celular daquilo que ocorre com você. Então quando nós fazemos o trabalho, nós temos que fazer o trabalho não só mental, mas também a nível de terapia corporal, para tirar isso do DNA. E o senhor que é tão resolvido, digamos, que muito provavelmente, sabendo lidar com tudo isso, é mais feliz que a maioria das pessoas. Que tipo de infância foi a sua? A mim, eu nasci e fui criado em Juiz de Fora, nasci em Juiz de Fora, até os 5 anos de idade. Eu morei numa fazenda, meus pais eram fazendeiros. Eu não tinha, o próximo vizinho meu, acho que ficava 1,5 km. Eu aprendi a brincar comigo mesmo, a criar meus próprios... Filho único? Até a idade de 5 anos. Com 5 anos de idade eu tive um irmão, que hoje é médico também, mora nos Estados Unidos, mas por sinal nasceu no mesmo dia do aniversário que eu tenho, 6 de julho, nós somos 2 filhos, e todos os 2 têm o mesmo dia de aniversário. Mas até os 5 anos de idade eu vivi uma infância praticamente sozinho. Então eu tive que expandir a minha imaginação, porque eu morava na fazenda, na roça, eu não tinha nenhum vizinho, eu não tinha ninguém por perto. Tinha pais amorosos? Tinha, principalmente avós amorosos. Eu me lembro muito bem da minha infância, meus pais foram amorosos. Mas mais do que os meus pais, eu acho que meus avós foram amorosos. Eu sendo o primeiro neto, durante 5 anos, eu fui o filho deles. E tanto é que eu chamava a minha mãe de manhoca, e chamava minha avó de manhoca e meu avô de papaiadinho. Então, e eles chamavam o senhor como? De Lair. De Lair mesmo? De Lair mesmo. Agora, quer dizer, o senhor foi, digamos, solitário, mas não rejeitado. Fui solitário, mas não rejeitado. Você pôs direitinho. Agora, o senhor foi casado 2 vezes e hoje em dia, que eu saiba, está sozinho. Eu não estou sozinho, mas não estou casado. Não está casado. Mas nessa sua trajetória de sucessos, por que seus casamentos não são bem-sucedidos? Eu pergunto isso para todo mundo. Eu acho que o maior desafio que existe na face da Terra, Marília, são 2 indivíduos de sexo opostos se relacionarem. E à medida que eu estudo, inclusive nós temos um curso de diferenças entre o homem e a mulher, porque os homens são do jeito que são, onde nós mostramos essas diferenças, mostrando que nós aprendemos a celebrar. Eu não estou no processo de aprender. Se perguntar se eu sou especialista, não sou. Mas eu aprendi muito com os meus 2 casamentos. Eu acho que foi uma experiência muito grande, muito boa de vida. Se tivesse que passar por elas de novo, eu passaria. Mas eu acho que nós crescemos em direções opostas. Acontece com os casais, nós somos pessoas dinâmicas, todos nós. Você não consegue pisar no mesmo rio 2 vezes. Se você pisar no rio, quando você tirar o pé, quando você pisar de novo, já não é a mesma água, aquela já foi embora. Você não consegue conversar com a mesma pessoa 2 vezes. Se eu encontrar com você daqui 1 mês, não é a mesma Marília. Você teve experiências diferentes, eu tive experiências diferentes. Então nós podemos crescer em posições diferentes, em situações diferentes. E os nossos interesses podem mudar. Então o desafio do marido e mulher é um desafio muito grande. A nossa intenção, inclusive, para aprender mais com isso, nós vamos começar a dar curso para casais. O senhor gostou de casar ou não? Gostei de casar. Gostou de estar casado? Gostei de estar casado. E o senhor sabe por que eles não deram certo, esses casamentos? Afinal, objetivamente, quer dizer, tirando a ideia de que homem e mulher, homens e mulheres são bichos diferentes, que evoluem eventualmente em diferentes direções, objetivamente, o que é que atrapalhou? Eu não colocaria as palavras que você colocou, que eles não deram certo. Eles deram certo enquanto eles deram certo. Certo. Só que eles não deram certo para sempre. E eu acho que hoje em dia há uma mudança de paradigma, você não precisa dar certo para sempre. E isso é uma mudança de perspectiva. Se nós usarmos o paradigma antigo, você tinha que casar com alguém, viver a vida inteira com aquela pessoa, aí não deu certo. Mas se você usar o paradigma de que você se relaciona com a pessoa até um certo ponto, que o relacionamento é mútuo, e ambos estão se beneficiando, e quando chega um ponto que não há essa troca, tem que refazer, ou você sabe, chega um ponto, existem situações onde você chega a um ponto chamado point of no return, que
você chega à conclusão que é preferível você parar ali do jeito que está do que tentar recomeçar. Sobre esse paradigma, eu acho que os meus casamentos foram extremamente válidos e eu, se tivesse que fazer de novo, eu faria exatamente do jeito que fiz. Aliás, dizem que as boas histórias, dizem não, a gente sabe, as boas histórias têm princípio, meio e fim, não é isso? É verdade. O senhor tem 3 filhos e eu li em algum lugar que uma filha o senhor considera superdotada. Isso porque a sua educação teria começado ainda na barriga da mãe. Como é que é isso? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que todos os meus 3 filhos são extremamente inteligentes. Eu tenho um filho com 23 anos de idade se formando em medicina. Eu tenho uma filha que vai fazer 20 anos que já é empresária, já cuida da vida dela. A terceira, que tem 11 anos, se beneficiou mais porque eu me dediquei aos últimos 16 anos ao aumento de inteligência. Você começa a formar a sua personalidade, formar o seu sistema nervoso dentro do útero, que é muito importante o que acontece com você nos 9 meses de gravidez. Por exemplo, a mãe grávida, o pai assistindo ali, conversar com a criança dentro do útero tem um impacto muito grande. Isso eu não estou criando, não fui eu que inventei isso. Isso hoje é provado que o cérebro da criança reage de acordo com o tom e o modo como você conversa, etc. Por exemplo, durante a gravidez, se você coloca músicas do estilo barroco, como fundo musical, a criança nasce mais inteligente e essas experiências têm sido feitas no mundo inteiro. Eu ensinei a minha filha a ler antes dela aprender a falar, mas isso não é novidade. Você pode ir numa livraria hoje e comprar um livro. Isso foi com que idade? Ela tinha 8 meses, ela já sabia mais de 30 palavras. Mas isso hoje você pode fazer aqui no Brasil, tem há muito tempo. Hoje ela tem quantos anos? Ela tem 11 anos de idade. E ela está bem? É feliz? Muito feliz. Ela é totalmente integrada, ela não tem nenhuma neurose, ela é atleta, ela é social, ela é a melhor aluna de matemática da turma, ela pertence a um grupo, 12 alunos do colégio dela são superdotados, ela pertence ao grupo dos 12. Eles selecionaram uma para representar o colégio, foi ela. Ela, inclusive, chegou há 3 anos atrás a fazer cursos de ciência avançada no sábado de manhã e, recentemente, ela fez um teste nos Estados Unidos. Para 5 anos, ela tem 11, fez um teste para 16 e se saiu muito bem. Mas isso aí, eu quero dizer que isso não é particularidade da minha filha. Qualquer pessoa, todos nós nascemos gênios, Marília. O problema é que nós somos tolhidos na nossa infância, do modo como nós somos criados. Todos nós nascemos com a nossa genialidade. Todos nós nascemos com a capacidade de aprendizado. Isso, seria isso? Isso. Nós temos 10 bilhões de células no nosso sistema nervoso, 100 trilhões de conexões. De modo que você nunca, e não estamos usando nem 5% da nossa capacidade mental. Que qualquer indivíduo pode expandir isso, não é só quando criança, não, em qualquer fase da vida. No próximo bloco, as fórmulas e receitas de Laí Ribeiro. Até já. Neurolinguística. Você já ouviu falar disso? O Dr. Laí Ribeiro ensina neurolinguística. E seu livro, que trata do assunto, tem por prefaciador nada mais, nada menos que um ex-ministro, Osiris Silva. Dr. Laí, em primeiro lugar, o que é exatamente a neurolinguística? Neurolinguística, Marília, é uma disciplina que nasceu nos Estados Unidos em 1975 da fusão de 2 gênios, um matemático e analista de sistema de nome Richard Bandler e um linguista de nome John Grinder, na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia. Eles fizeram uma analogia entre o cérebro humano e um computador, onde no computador você tem a hardware, no cérebro você tem a estrutura nervosa, no computador você tem a software, no cérebro você tem a programação. E eles mostraram, através do uso da linguagem, neurolinguística, através do uso da linguagem, você pode modificar a sua programação cerebral. Porque toda a programação que existe na cabeça da Marília é uma programação linguística. É uma combinação de experiências que você passou por ela e um modo como você as codificou. Uma amiga sua pode ter passado pela mesma experiência sua. Ficou completamente diferente. Completamente diferente. Então, o que conta, o que é importante, não é o que aconteceu com você, mas como você codificou o que aconteceu com você. E como essa codificação é linguística, você pode também, sabendo a regra do jogo, descodificá-la linguisticamente. A neurolinguística nasceu primeiro no campo da terapia. Depois ela passou para o campo da comunicação. Depois ela passou para o campo do esporte. Hoje ela é usada para treinar atletas. Que é um modo como você... Porque o atleta, quando ele ganha a competição, ele não ganha porque ele está melhor fisicamente. Não. Às vezes ele está até pior fisicamente do que o outro. Mas é o estado mental dele. E esse estado mental é linguístico. Então, respondendo a sua pergunta, programação neurolinguística é o uso da linguagem para mudar a programação cerebral. Quando eles fizeram essa analogia, descobriram
que quando uma pessoa está conversando numa língua, como eu estou conversando com você em português, na realidade eu estou falando 3 línguas simultaneamente. Eu estou falando uma língua visual, uma língua auditiva e uma língua sinestésica. Se você é visual e eu sou sinestésico, nós vamos ter dificuldade de nos comunicarmos. Porque é como se eu estivesse falando alemão e você falando japonês, só que nós não sabemos que falamos línguas diferentes. O bom comunicador é um indivíduo que é poliglota, falando um idioma só. Entendi, vou falando esses 3. Isso. Agora, o senhor dá aulas para pessoas físicas e jurídicas. E o senhor ensina fórmulas, regras. O senhor acabou de usar essa expressão aqui. O senhor disse, existem umas regras que, desde que conhecidas, dá para se analisar essas linguagens, essas várias linguagens. Então, o senhor usa fórmulas, regras para se chegar lá. Nós somos bilhões de pessoas no mundo. Será que nós somos tão previsíveis, tão iguais, que as mesmas regras funcionam para todo mundo? Não, claro que não funciona. O indivíduo que é visual, ele, quando você faz uma pergunta para ele, ele olha para cima, e isso acontece muito na escola primária. O Joãozinho, que é extremamente visual, a professora faz uma pergunta para ele, ele olha para cima, a professora vem e bate na cabeça dele e fala assim, Joãozinho, a resposta não está no teto. É que ele está procurando uma imagem. Isso. E para o Joãozinho está. Então ele se torna um estudante medíocre, porque tem 3 ou 4 ou 5 vezes que ele tentou pensar, ele não conseguiu, porque a professora bateu na cabeça dele. Já o outro que é auditivo é totalmente diferente. Olha para cá. O outro que é sinestésico já olha para baixo, para a direita. Mas aí, ainda assim, nós estamos divididos em 3 grupos. Sim. Esses bilhões de pessoas são assim tão parecidos e previsíveis? Nesse aspecto de informação, são. Porque você ou é mais visual, ou é mais auditivo, ou mais sinestésico. Não tem jeito de ser diferente. Todo pensamento, Marília, que você tenha, por mais complexo que ele seja, ele pode ser desmembrado em 3 componentes. Imagem, som e sentimento. Se eu pedir a você para lembrar de um evento agradável que ocorreu na sua infância, não precisa falar nada, só de lembrar, você vai ver que vem uma imagem na sua cabeça. Essa imagem vem acompanhada ou não de som, dependendo se está no mar, dependendo se tem o vento, o barulho da cachoeira, ou uma música, e a sensação agradável. Se você começar a desmembrar todo o pensamento, por mais complexo que ele seja, ele é uma composição desses elementos. Então faz uma sintaxe, que nós chamamos, uma ordem. E é claro, se você me dá o telefone da sua casa, e eu pegar os seus 7 dígitos, e trocar os 2 últimos dígitos, quando eu discar, não vai tocar na casa da Marília. Vai tocar em outro lugar. Se eu pegar um componente de pensamento e alterar esses componentes, é como se eu alterasse o programa. No momento que eu altero o programa, a coisa se desfaz. Esse é que é o processo. Você está dizendo, mas isso é muito simples, está parecendo mágica. É. Não está parecendo mágica. Sabe o que está parecendo? Sim. Eu acho que é do que a gente fugiu a vida inteira. A gente passa a vida buscando uma individualidade e, de repente, me parece que a gente é como as formigas mesmo. Existem umas regras, a gente se divide. A gente é muito previsível, é isso. Mas acontece o seguinte, mulher, nós todos somos iguais dentro da nossa essência. Nós não temos diferença. Nós estamos feitos à imagem e semelhança do Criador. É como se fosse um oceano espalhado em pingos d'água. Não tem muita diferença. Então, um indivíduo que passa a vida inteira, por exemplo, perguntando quem sou eu, os filósofos gastaram anos e anos fazendo essa pergunta e ninguém consegue descobrir, porque a essência da essência... O sentido da vida? Qual que é o sentido da vida? Eu não consegui responder. O senhor conseguiu? Também não. Uma coisa eu consegui responder, que nós estamos aqui com uma finalidade. E isso eu consegui entrar em contato e eu sigo a minha finalidade. Contato com? Com essa finalidade de vida. Isso está falando de felicidade. Quando é que eu estou feliz, quando é que eu não estou feliz? Eu me faço feliz, eu me sinto feliz quando eu estou em congruência com a minha missão de vida que eu vim fazer, que eu descobri para mim. Quando eu estou em harmonia com essa missão de vida, eu me sinto feliz. Agora, se me perguntar, você está em harmonia com essa missão de vida 24 horas por dia? Claro que não. Se você for na Índia e pegar um guru, daquele que fica meditando 24 horas por dia, ele está em harmonia com o universo 24 horas por dia. Você podia dizer, ele está feliz, tá, mas também só faz isso. Agora, se eu sentasse no monte e ficasse meditando 24 horas por dia, com você, provavelmente ia chegar um momento que nós íamos atender isso. Só que não acontece. Aqui em São Paulo você está dirigindo, alguém te corta no tráfego. Mas foi bom o senhor tocar tocar na Índia, porque o senhor estimula o amor e o manuseio do dinheiro. Como é que é possível se nós somos bilhões de pessoas e milhões de miseráveis? Aliás, é impossível ser pobre e feliz? Não, isso eu não sei te dizer. Essa pergunta eu não sei te dizer.
O que eu sei lhe dizer é o seguinte, que prosperidade é um direito do ser humano, que todo mundo deveria de ser próspero. Porque se todo mundo fosse próspero, nós estaríamos preocupados com outras coisas além de dinheiro. Eu quero que você entenda o seguinte, apesar do livro que eu escrevi, Ser Prosperidade, Fazendo Amizade com o Dinheiro, não usando dinheiro para fazer amizade não, fazendo as pazes com o dinheiro, apesar de ter essa terminologia, o livro é altamente espiritual. Se você leu, você sabe disso. É altamente espiritual. O que eu quero mostrar é o seguinte, que todo mundo tem direito de manifestar riqueza na vida. Porque riqueza, o único valor que o dinheiro tem é que o dinheiro lhe permite fazer coisa que o dinheiro não compra. Mas você tem direito de descobrir isso por conta própria, não acredito em ninguém isso não. Do momento que você resolveu essa parte, você vai se preocupar com coisas mais importantes na vida. Mas o que existe no mundo, e principalmente no Brasil, é um conceito seguinte, o indivíduo não pode ser rico. Viu? Se o indivíduo é rico, ele é desonesto, ele é corrupto. Não, é que grande parte das vezes isso é verdade mesmo, Eu espero que a gente mude isso. Eu também porque espero. Porque na Suécia, ser próspero, todo mundo é próspero. Não, eu também na espero. Suécia, Agora, todo mundo é próspero. e fora, quer dizer, tirando a parte do conseguir dinheiro desonestamente, que eu acho que em qualquer sociedade isso é possível, acontece, é passível de acontecer. Aqui no Brasil, recentemente, aconteceu muito abertamente, por isso se fala muito disso. Nós temos também um enorme contingente de pessoas que não conseguem enriquecer. E que não é que tenham vergonha ou lidem mal com o dinheiro, mas que vivem numa sociedade realmente injusta, mal resolvida, e que não conseguem chegar lá. Então eu fico pensando se é impossível ser feliz. Mas, Marília, eu não concordo com você em absoluto. Nos nossos cursos vem pessoas, por causa de eu fazer esse tipo de curso, de apresentação, vem pessoas que começaram extremamente humildes. Um era trocador de ônibus, hoje é um multibilionário, honestamente. O outro era contínuo de banco. Eles vêm e dizem, eu sei o que o senhor está falando, porque eu já estive lá. E eu fiz uma diferença. Então, o que acontece é o seguinte, existe uma coisa chamada drift, que eu chamo, é a boiada. A maioria segue a boiada. Quando você tem uma boiada, um boi olha no traseiro do outro. Se um boi cair no buraco, o outro cai atrás, o outro cai atrás. O cavalo já não é a mesma coisa. Se um cavalo cair no buraco, o outro não cai atrás. Então, as pessoas no mundo vivem, de um modo geral, como seguindo uma boiada, um drift. Quando alguém vem e diz, olha, você pode fazer isso diferente, não precisa seguir esse caminho, existe outro caminho. A primeira coisa que eu vou dizer, não, isso aí não vale, não, isso é conversa fiada. Ô, doutor Laí, o senhor acha que aquelas crianças que ficam na esquina pedindo dinheiro, cheirando cola, etc e tal, eles estão lá por uma escolha? Marília, eu posso dizer de estudos científicos feitos nos Estados Unidos que eu estou a par, tá? Eles pegaram um grupo de homeless em Nova York, um grupo de indivíduos que não tinham casas, criaram uma casa para eles. Eles deram comida, deram abrigo, deram roupa. 6 meses depois, 80% tinha voltado para a rua. Duvido que isso aconteça se pegar uma criança na primeira infância e se der casa para ela, comida, escola, mas eu concordo com você. Eu concordo com você. Na criança seria diferente. Mas eu quero dizer o seguinte, tem muita gente que está na situação que está, você vai dizer por escolha, não diria que é por escolha, é por um trauma, é por uma crença, é por um bloqueio mental. E o que nós fazemos nos nossos cursos é justamente trabalhar nessas crenças. Porque se eu fizer você mais próspera, você vai poder ajudar os outros mais. Se eu ficar quanto mais próspero eu for, mais próspera a humanidade vai ser. A não ser que eu esconda meu dinheiro debaixo do colchão. Porque se eu for circular com o meu dinheiro, tem muita gente que não consegue entender, Marília, o que é a regra da abundância. Quanto mais essa roda da abundância roda, mais abundância existe no mundo. O universo é um lugar extremamente abundante, tem para todo mundo. Você sabe que tem mais comida no mundo que gente para comer? Desde 1965, tem mais alimento nesse universo do que gente para comer. Nós temos um surplus de 20% no momento. A fome do mundo não tem nada a ver com falta de alimento. Quero que você entenda isso. Tem a ver com o quê? Tem problema de distribuição. Ah, então a gente está chegando onde eu quero chegar. Exatamente. Então há uma distribuição injusta. Isso, exato. Quer dizer, sabe por que tem a distribuição injusta? Porque as pessoas não são prósperas. Elas têm essa dificuldade de ganhar, então quando elas ganham, elas seguram. No momento que elas entendem que a dinâmica é circular, é doar e receber, não existe só viver de um lado. Você não pode viver só recebendo. Então o senhor está fazendo uma crítica, então o senhor está fazendo claramente uma crítica a uma elite. A elite que comanda essa sociedade, correto ou não? Aos administradores dessa sociedade. Eu não estou fazendo crítica a ninguém. Não, é porque eu estou querendo chegar nos coitadinhos que não têm mesmo oportunidade. Mas enquanto você continuar chamando eles de coitadinhos, o que você tem que dar para eles não é o peixe. Você tem que ensinar para eles a pescar. Mas não há, para fazer isso agora, mas não há como, doutor Laí, não há como. Bom, por que não há como? Se na Suécia por exemplo, o senhor disse do torneiro que foi lá e ficou bilionário, o senhor disse... Quantas pessoas
podem no Brasil ir ao seu curso? Estou falando dos miseráveis. Quantas são alfabetizadas para poder acompanhar o curso? O meu curso não é para pessoa que não é alfabetizada. Eu fiz uma proposta de trabalho. Se eu mudo a cabeça de um empresário, Marília, eu estou ajudando 13, 15, 20 mil pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho uma proposta de trabalho. Como o outro tem de ajudar as crianças, que é magnífico. Cada um tem a sua. Eu respeito a dele, espero que ele respeite a minha. Agora eu quero que você entenda o seguinte, a conotação que você está dando é de materialismo, que não é verdade. A nossa conotação é de transformação. Porque se eu transformo uma pessoa e ela passa a entender o universo de uma forma diferente, ela passa a perceber que o universo é um lugar inteligente, feito para todo mundo ganhar, que para eu ganhar você não precisa perder, a não ser que você insista, aí o problema é seu, você sai com outra perspectiva. Agora, primeiro você tem que cuidar de você, para depois você cuidar dos outros. Não adianta você querer cuidar dos outros sem cuidar de você. Você não pode dar, Marília, aquilo que você não tem. Se você não tem amor para com você, se você não tem respeito para com você, se você não tem sinceridade para com você, você não pode dar sinceridade para os outros. Primeiro você satisfaz a Marília, depois você vai satisfazer os outros. Esse é que é o grande problema. Sabe o que eles fazem? Eles satisfazem a si próprios e param. São os egoístas. Os outros estão tentando satisfazer os outros, mas eles não têm poder. Eles não satisfizeram a si próprios. No próximo bloco, o Jair Ribeiro fala de política e políticos. Até já. Eu ia abrir esse bloco dizendo que o Dr. Jair Ribeiro nasceu em Juiz de Fora, que é a terra do presidente Itamar Franco. Mas ele já disse no bloco anterior que ele é de Juiz de Fora. Então eu quero abrir tocando num assunto que não deu tempo de tocar no bloco anterior. Como é que fica a providência divina no seu universo? Existe uma vela para o anjo da guarda, ou um Deus me ajude, um graças a Deus no seu mundo ou não? Claro que existe. Eu acho que existe um Deus, existe uma inteligência divina, ele está lá preocupado com todo mundo, não é só você orando que você vai resolver o seu problema, você tem que, com a ajuda dele, fazer a sua parte. Não sei se você conhece a piada do indivíduo que toda manhã ele orava para Deus. Deus, pelo amor de Deus, deixa eu ganhar na loteria. Deus, pelo amor de Deus. Um dia Deus perdeu a esportiva, gritou lá de cima, pelo menos compra o bilhete. Tem que se ajudar, é isso? Quer dizer, o Deus faz a parte dele, você faz a sua. Agora, você só ficar rezando não resolve. Agora, eu queria tocar um pouco no assunto adolescentes. Sim. Jovens criados dentro dessa proposta de prosperidade, riqueza e sucesso, não resultariam extremamente, vamos dizer, egocêntricos, materialistas ou individualistas? Primeiro eu aprenderia a gostar mais deles, não ficaria o que está aí, que nós estamos nesse um país sem perspectiva, uma juventude sem perspectiva, uma juventude sem visão. Por que os nossos jovens estão do jeito que estão? Primeiro porque eles não têm autoestima. A autoestima foi lesada, como nós discutimos no bloco anterior. Eles não gostam deles. Então quando ele você não gosta de você tem que arrumar muletas, você tem que arrumar drogas, você tem que arrumar álcool, você tem que mostrar que você é bom. E segundo, não tem perspectiva do futuro. A própria família falando na hora do jantar o quanto ruim é a situação do Brasil, e essa situação do Brasil piora cada vez mais à medida que você conversa, porque São Tomé dizia, eu preciso ver para crer. Eu acho que São Tomé estava enganado, você precisa crer para ver, porque se todo mundo disser, eu só vou ver, só vou acreditar que o Brasil sair da crise o dia que ele sair da crise, e todo mundo falar isso, o Brasil nunca vai sair da crise. O Brasil só vai sair da crise quando as pessoas começarem a acreditar no futuro desse país e fazer alguma coisa. Você tem que pensar globalmente e agir localmente. Bom, e daí os adolescentes, então, estariam nessa programação de aprendizado. E agora vou voltar para Juiz de Fora. O senhor conhece o presidente Itamar Franco pessoalmente? Não, não conheço o presidente Itamar Franco. O senhor saiu cedo de Eu moro nos Juiz de Estados Fora? Unidos desde 1976. Antes disso eu fazia medicina em Juiz de Fora. O senhor é um cardiologista? Morei no Rio, depois tive um hospital em Teófilo Otoni. Nunca tive a oportunidade de conversar com o presidente pessoalmente. Mas eu vou fazer uma pergunta. Porque o senhor tem vindo aqui com muita frequência, o senhor está dominando a linguagem da linguagem. Sob a ótica da neurolinguística, que perfil o senhor traçaria do presidente Itamar? Seus gestos, o seu jeito de se comunicar e agir, determinam que tipo de pessoa? Eu não estaria capacitado a fazer esse julgamento. Eu posso lhe falar em termos gerais. Posso lhe falar nas características de um líder. Você vai checando se o presidente tem ou deixa de ter. Um líder, a principal característica de um líder é ter visão. Você pega um Gandhi, ele queria libertar a Índia. Você pega um Martin Luther King, ele queria defender os direitos humanos. Você pega um Kennedy, ele queria colocar o homem na Lua antes do fim da década de 60.
O indivíduo, para ser um bom líder, ele tem que ter uma visão maior do que os indivíduos que ele governa. Porque aí toda a escala de valor, toda essa briga, toda essa fofoca acaba, porque todo mundo está unido por uma visão. Segunda coisa que um líder tem que entender é de realidade. Se você liga para mim e pergunta assim, doutor Laí, como é que eu chego a São Paulo? Eu pergunto, Maria, onde você está? Se você estiver ao norte, eu vou lhe solicitar para dirigir sul. Se você estiver ao sul, eu vou lhe solicitar para dirigir norte. Se você falar para mim, não sei, eu vou falar, Maria, você vai me desculpar, mas eu não posso lhe ajudar. Você não sabe onde você está. Se o líder não entender da realidade do que está acontecendo, não adianta ele ter visão, porque para ele chegar lá, ele tem que saber de onde que ele saiu. Então essas são duas características fundamentais. Saber onde quer ir e saber de onde está saindo. A terceira característica importante de um líder é ele ter coragem. Para implementar da realidade para fazê-la virar visão. Porque se a realidade, se não é visão ainda, alguma coisa tem que ser feita. E isso requer coragem. Porque todas as vezes que você falar alguma coisa, fizer alguma coisa, ou ser alguém, você vai ser criticada. Você quer abolir criticismo na sua vida? É muito simples. Não fale nada, não faça nada, não seja ninguém. Toda vez que você falar alguma coisa, fizer alguma coisa, ou ser alguém na vida, você vai ser criticado. Então, o indivíduo, o líder, ele vai ser criticado. Interessa, porque ele vai mexer numa realidade. Diz que a única pessoa que gosta de mudança é o bebê com a fralda molhada. Assim mesmo quando a fralda esfriou, porque quando estiver quentinha, nem isso ele quer. Entendeu? Porque nós não queremos mudança, de um modo geral. Nós falamos da boca para fora que queremos mudança, mas quando a mudança vai ser implementada, você quer manter o status quo. Então, todas as vezes que nós mudamos uma realidade com uma nova visão, quem faz isso paga um preço. Essa é a descrição de um líder. Então, eu chego lá, faltando a quarta característica importante, que é a seguinte: uma mesa de 3 pés só é difícil de parar. A quarta tem que fazer isso eticamente. Você pega, por exemplo, um Hitler. Ele tinha visão do que ele queria fazer com a Alemanha, ele tinha noção da realidade, ele tinha coragem, mas não tinha ética. Colapsou. Então, se faltar uma dessas 4 características, colapsa. Tem que ter as 4. Então vamos lá. O senhor me deu essas características, não quis fazer uma análise, ou traçar um perfil Eu do não fiz presidente porque eu não estou habilitado. Eu não vou expressar uma opinião que eu não tenho. Eu vou fazer uma coisa que... Mas enquanto o senhor ia falando, me lembrei de outra pessoa. Sim. Uma pessoa que quis botar o Brasil no primeiro mundo. Então, uma missão pode não ser tão grande como aquela de botar o homem na Lua, ou um desses exemplos. Queria botar o Brasil... até maior. Talvez seja até mais difícil colocar o Brasil no primeiro mundo então, queria botar do que colocar o homem na Lua. Queria colocar o Brasil no primeiro mundo. Segundo, tinha consciência de onde vinha, usou isso, inclusive, para chegar lá. As suas origens, a história dos marajás da sua terra. Terceiro, tinha coragem, foi muito criticado, dizia coisas. O que foi que aconteceu com a trajetória de Fernando Collor, que me parece que tem exatamente esse perfil do homem, com comunicação, sucesso, riqueza e poder? Você continua me colocando em situação difícil, né, Marília? Não, nós estamos falando de um presidente impeachado. Talvez tenha faltado ética na história, né? Mas eu não sei, a história vai dizer. Eu não posso julgá-lo porque eu não sei dizer. Mas você está falando que tinha as 3 características, você deixou a 4ª fora? Não, eu fui citando, eu queria que o senhor dissesse. Eu não sei dizer, a história vai dizer, eu acho que o tempo vai dizer isso. Eu não estou capacitado a dizer isso, mas a história vai dizer isso, eu posso lhe garantir. Nós vamos saber isso daqui 3, 4, 5 anos, com garantia. Ainda há pouco eu disse que o ex-ministro Osiris Silva prefaciou seu livro. Sim. Eu gostaria de saber se o senhor tem muitos políticos como alunos. E o que o senhor ensina para eles? Aliás, por exemplo, o que é que o senhor recomendaria para os próximos candidatos à presidência da República? E eu estou sendo absolutamente pragmática, eu não estou pedindo um conselho para este ou para aquele. Certo. O Osiris Silva prefaciou meu livro, muito me honra, mas ele não me prefaciou o livro como político, ele me prefaciou como superintendente da Embraer. Eu fiz um trabalho de estrutura com o grupo dele, com 140 diretores, num hotel fazenda, fazendo uma dinâmica de grupo para trabalhar nos problemas da Embraer. E, segundo ele, ficou impressionado com o modo como nós fizemos isso, parece que teve efeito para ele, e ele, por causa disso, ele prefaciou. Agora, se você me perguntar, essa tecnologia tem impacto num político? Claro que tem. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico quando ninguém consegue chegar lá? Vale nada. O que adianta o indivíduo ter boas ideias, ter boas visões, entender de realidade, ser ético, ter coragem, mas não saber comunicar essa ideia para o povo? Comunicação é fundamental, é essencial. Nós vivemos dela. Então, isso, na neurolinguística, ajuda profundamente pelo seguinte: o que eles fizeram, eles pegaram 100 bons comunicadores nos Estados Unidos,
e analisar um por um, entrevistar um por um. Por que você é um bom comunicador? Cada um tinha uma desculpa diferente. É o modo como eu fui criado, é o modo como meu pai me tratou, é a oportunidade que eu tive. Por eles fizeram um videotape desses indivíduos trabalhando, eles descobriram coisas comuns a esses indivíduos que agora podem ser transferidas de um cérebro para outro. Por exemplo? Por exemplo, o que eu disse no começo, se eu perceber que você é visual, e eu começo a usar vocabulário visual, eu me comunico melhor com você. Se eu percebo qual é a sua postura, o modo como você coloca seu corpo, e eu numa imagem espelho, eu coloco parecido com você, a nossa comunicação melhora. Se eu vou numa reunião de sindicatos, representando a minha companhia, eu não vou aparecer lá de gravata e abotoadura de ouro. Eu vou sem gravata, sem paletó, com a camisa desabotoada, porque nós gostamos de pessoas iguais a gente. Você pega seu melhor amigo, o seu melhor amigo, ele tem várias coisas em comuns com você, por isso que ele é seu melhor amigo. Nós gostamos de pessoas iguais a gente. Se na comunicação eu conseguir fazer com que eu fique semelhante a você, que você passe a gostar mais de mim. Então isso ajuda na política? Claro que ajuda. O nosso livro Comunicação Global, aumentando sua inteligência interpessoal, está sendo adotado nas faculdades de comunicação por causa disso. Então, você pode aumentar tremendamente. O interessante é que a comunicação não se dá na palavra. O poder da palavra de se comunicar representa 7% do poder de influenciar. E aí, os candidatos a presidente da República, o senhor aconselharia o quê? E curioso, né? Porque é muito fascinante o material com que o senhor lida, porque é tão claro, né? É tão claro, é tão possível, e ele propicia uma comunicação melhor, mas de repente pessoas, como é que eu vou colocar isso? Está tendo dificuldade, né? Sabe como? Porque a gente pode ter um grande blefe como o grande comunicador. Nada encobre a verdade, Marília. Nada encobre a verdade. Tem certeza? Sim. Você não pode enganar muita gente durante muito tempo. Nada encobre a verdade. Essa tecnologia que nós ensinamos é uma tecnologia de refinamento. O que não parece com dono é roubado, não adianta. Você pode melhorar uma essência que você já tem, mas nada encobre a verdade. Não é isso? Você vai dizer assim, mas doutor Laí, isso que o senhor ensina as pessoas a manipularem uns aos outros. Eu acho, por exemplo, na minha cabeça agora, e o senhor já deve ter descoberto isso, eu estou entrevistando um grande manipulador, porque o senhor consegue, aparentemente, pelo menos pelo que o senhor está me passando, o senhor consegue ter um controle de qualquer situação que exija uma linguagem, uma comunicação. Mas vamos conversar disso. Menos no casamento. Então vamos dizer o seguinte, olha só, Marília, vamos supor que você vai passar 6 meses no Japão, tá? Eu encontro com você na rua e pergunto, Marília, o que você está fazendo ultimamente? Doutor Laí, eu estou indo passar 6 meses no Japão, estou estudando japonês. Você está planejando manipular os japoneses, né? Não. Eu estou então aprendendo japonês porque é a língua que se fala lá. Pois bem, existe uma língua para o cérebro, tá? O cérebro conversa numa linguagem. A metodologia que eu ensino é a linguagem cerebral. Uma faca, Marília, é uma faca. Você pode usá-la para passar manteiga no pão, você pode usá-la para matar alguém. A faca é uma faca. Intrinsecamente, ela não é nem boa nem ruim. Ela é uma faca. A tecnologia da programação neurolinguística aplicada à comunicação é uma tecnologia. Você pode usá-la para manipular os outros, ou você pode usá-la para ajudar a humanidade. O problema é seu. Uma coisa que eu posso lhe deixar claro é o seguinte, a vida é um eco. Tudo aquilo que você emite, volta para você. Se você não gostar do que você está recebendo, presta atenção no que você está emitindo. Tem gente que vai manipular com a tecnologia? Claro que vai, do mesmo jeito que tem gente que pega uma faca e mata os outros. Por causa disso, nós vamos deixar de vender faca no supermercado? Não. Por causa disso, eu vou deixar de ensinar tecnologia? Não. Eu espero que mais gente, o maior número, vá usar a tecnologia para ajudar a humanidade a acabar com as guerras, que nós temos 16 guerras no momento no mundo todo. Nós gastamos hoje $36 mil por ano por soldado e $1.100 por ano por cada estudante. Você imagina um mundo com toda essa tecnologia sofisticada, onde você gasta quase que 30 vezes mais com soldado do que com estudante. O que nós estamos precisando é da melhora da comunicação. Eu espero que essa tecnologia tenha lugar nisso. Uma palavra para os candidatos à presidência da República. Um conselho em uma palavra para os próximos candidatos à presidência da República. Faça aos outros aquilo que eles gostariam de ser feitos a eles, e não aquilo que você gostaria de ser feito a você. Isso chama a regra da platina. Se eu lhe convidar para vir à minha casa, eu não vou te oferecer galinha frita que eu gosto. Vou perguntar o que a Marília gosta. Sim. E eu posso traduzir também numa linguagem mais simples. Tudo que você faz volta para você, é isso? Não, tudo que você faz volta para você. Mas se eu quero agradar você,
Eu tenho que fazer uma coisa que agrade a Marília, não que agrade ao Lair. Pois é, mas estou dizendo... Porque você sabe que na Bíblia tem uma lei que diz assim, faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Eu acho que está furado. Faça aos outros aquilo que você gostaria que eles gostariam que fosse feito a ele. O masoquista gosta de apanhar, se quer agradar, bate nele. No próximo bloco, o futuro por Lair Ribeiro. Até já. Os dois maiores vendedores de livros do Brasil são, digamos, guias espirituais. Paulo Coelho, na linha mística, com alquimistas e profetas, e Lair Ribeiro, na linha racional, com Capital e Capitalistas. O senhor já leu algum livro do seu concorrente, Paulo Coelho? Bom, eu não acho que o Paulo Coelho seja meu concorrente. Não, eu estou fazendo uma brincadeira, porque ambos são best-sellers. Ele faz um trabalho muito bonito, eu respeito o trabalho dele, meu trabalho é totalmente diferente, eu trabalho com a parte científica. Eu acho que existe um lugar para o misticismo, existe um lugar para a ciência. O senhor já leu os livros dele? Eu já li o livro O Alquimista, gostei. O senhor recomendaria aos seus, vamos chamar de fiéis ou não? Bom, eu não tenho fiéis. Recomendaria, eu acho que leitura, de um modo geral, é importante. Contanto que a leitura não leve ao vício e não leve ao crime, é importante. Eu acho que existe essência no livro dele que pode ajudar as pessoas. Bom, o senhor é do signo de Câncer, está às vésperas de completar 48 anos. Sim. O senhor já fez seu mapa astral? O que o senhor pensa da astrologia? Eu acho que a astrologia, Marília, é ciência. Hoje você não pode dizer, eu não acredito em astrologia. Não existe isso. Então você não acredita em átomos, você não acredita em molécula. A astrologia é uma ciência. Inclina, mas não determina. Você pode, a astrologia tem interferência na sua vida? Tem. Se você acredita em reencarnação, karma tem interferência? Tem. Mas o que eu prego, o que eu ensino, é que existe uma coisa maior do que tudo isso, que se chama livre-arbítrio. Porque eu acho que se você não pudesse exercer o seu livre-arbítrio, seria, desculpa a palavra, uma sacanagem cósmica. Eu acho que inclina, mas não determina. Você tem a cada momento a sua habilidade de transcender, começar de novo. O senhor diria que o senhor é religioso, sim, mas muito pouco místico, um pouquinho místico apenas. Eu sou um pouquinho místico. Todos nós somos um pouquinho místicos. Quantos por cento, eu não sei. Eu tenho uma parte de misticismo, mas o meu cérebro esquerdo predomina sobre o meu cérebro direito. A minha educação é toda científica. Eu tenho 149 trabalhos publicados nos Estados Unidos na área da ciência. Eu fui treinado na Universidade de Harvard em ciência. Fiquei 12 anos da minha vida escravo da ciência. De modo que o meu treinamento é muito mais científico do que místico. O seu misticismo, esse pouquinho, vai para onde? Vai para onde? Como assim? Em que é que o seu misticismo é voltado para que tipo de misticismo, que tipo de recurso? Eu acho que tem uma energia cósmica, eu acho que você pode entrar em sintonia com ela, eu acho que a sintonia depende da vibração do seu cérebro, e se você estiver entrando o raio da Bandeirantes, se eu não estiver sintonizado, não tem jeito, por isso que o meu curso chama Sintonia. Eu acho que um passarinho com asa só não voa, você não pode ser só cérebro esquerdo ou só cérebro direito, você tem que fazer uma integração dos dois, e isso é uma briga constante que nós estamos fazendo. Mas quando eu digo místico, o senhor lê mapa astral? Não leio mapa astral. O que o senhor faz na prática que vamos dizer, é de misticismo? Eu faço meditação. Eu acredito muito na filosofia chinesa, do yin yang, do equilíbrio. Dá para mostrar o anel? Está aí. Perfeitamente. Mas eu acho que nós não podemos, no mundo ocidental, vivemos do mesmo jeito que o pessoal vive no mundo oriental. A realidade aqui é outra, mas que nós temos que incorporar muita coisa deles e, por exemplo, cartas e tarô, é um modo de você conversar com a sua intuição. Todas essas tecnologias esotéricas, no fundo, tem um caráter científico, se eu olhar sob o prisma científico, porque é um modo de você entrar em contato com o seu inconsciente. Tem o seu inconsciente pessoal, o seu inconsciente familiar, o seu inconsciente social do Brasil e o seu inconsciente coletivo do mundo inteiro. E um acesso a esse através dessas várias técnicas místicas que existem. Eu vou fazer uma pergunta que eu imagino que muita gente gostaria de estar fazendo aqui agora. Sim. Que dicas o senhor dá para um mortal qualquer que não nasceu herdeiro, se não for para ficar milionário, para ganhar bastante dinheiro? Pergunta para quem já foi apenas escriturário. O senhor foi apenas escriturário uma vez, não foi? Eu fui funcionário do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma classificação chamada escriturário. Eu fui provavelmente o indivíduo mais novo que entrou no Banco do Brasil. O senhor hoje é milionário? Eu sou próspero. Próspero quer dizer o quê? Próspero significa que eu viveria nesse mundo em bem-estar, mesmo sem dinheiro. Mas próspero também quer dizer quantos milhões de dólares? Isso eu não vou lhe falar. Mas tem, não tem? Claro que tem. Bom, então eu não poderia ensinar
uma pessoa ganhar dinheiro se eu não tivesse ganho. Você concorda comigo? Concordo. Você não pode ensinar aquilo que você não tem. Claro. Então ensina pra gente alguma coisa. Muito simples. É sonhar de noite e trabalhar de dia. Eu faço isso todos os dias. Ou você não está sonhando. Não saí do meu salário olha ainda. Só, ou você não está sonhando bem, ou você não está colocando toda a sua energia numa coisa. Porque se você aprende a colocar toda a sua energia no aqui e agora, o passado já passou, o futuro ainda não chegou, o impacto que isso tem é tremendo. Se eu pegar um cigarro, Marília, e levar ele fora, eu não consigo acender o cigarro contra a luz do sol, mas se eu colocar uma lente convergente e colocar o cigarro no foco da lente, eu acendo ele. Por quê? Porque eu peguei a energia e concentrei num ponto. Nós temos que aprender a pegar a energia mental e concentrar no fazer uma coisa. Bom, então o primeiro passo, concentrar. Segundo, tem que ter um tino para negócio? Não, acho que não. Eu acho que você tem que ter uma habilidade de estabelecer o que você quer. Você tem que estabelecer metas. Então é sentar e objetivar. Isso, fazer um plano de vida. Saber transformar seus sonhos em metas. Você quer ver um macete simples? Tudo aquilo que você tem na categoria de algum dia não vai acontecer. Porque quando você diz assim, algum dia eu vou criar a minha empresa. O cérebro diz, deixa comigo, o dia que algum dia chegar a gente faz. E não existe algum dia no calendário, o seu cérebro continua esperando por esse algum dia. A regra mais simples para você transformar um sonho numa meta é você colocar uma data. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas no momento que você coloca a data, a chance de acontecer multiplica 1000 vezes. Você tem que ter metas que são suas. Tem indivíduo, por exemplo, que vai estudar medicina. Eu pergunto, por que você está estudando medicina? Porque o papai gosta. Então, por que você não manda o seu pai fazer o vestibular de medicina? Porque não é uma meta sua, ela tem que ser sua. Ela tem que ser uma coisa que, quando ela é manifestada no universo físico, você tem prazer de vê-la independente do dinheiro que você está ganhando. E, de alguma forma, tem que ser metas possíveis também? Ou dá para sonhar com coisas mais difíceis? Não, elas têm que ser bem grandes. Você tem que mirar na lua. Porque se você errar, você não vai estar entre as estrelas. Que bonitinho. Tá bom? Tem que ser grande. Eu gostei. Tem que ser realística. É claro, um indivíduo que ganha salário mínimo hoje, ele não vai estabelecer uma meta de em 3 meses ganhar $10 mil por mês. Isso não é realismo. Mas ele tem que fazer o stretch, que nós chamamos em inglês. Ele tem que esticar um pouquinho a meta dele, a ponto de ele contar para o amigo, para a amiga, e o amigo não acreditar. Aí tá bom. O senhor dá cursos para ensinar autoestima, prosperidade, até para emagrecer comendo. Aliás, vai virar livro Emagrecer Comendo, não é isso? Próximo mês. Para os gordos, o senhor usa a expressão, venha e desperte o magro que existe dentro de você. Como é que funciona isso? O senhor poderia resumir os princípios básicos desse curso aqui? Perfeitamente. Se eu pego uma caneta e hipnotizo você, e encosto a caneta na sua mão e digo que você é uma brasa de fogo, você vai criar uma bolha de queimadura na sua mão. E os hipnotizadores fazem isso em audiência. Eu vou querer fazer depois. Agora não vai dar tempo, mas eu vou querer testar isso depois do programa. Eu não vou lhe hipnotizar porque eu não sou hipnotizador, tá bom? Mas o hipnotizador faz isso. Deixa eu chegar onde eu quero. O hipnotizador faz isso. Ora, você sabe que foi uma caneta. Ora, se o cérebro consegue criar uma bolha de queimadura no encostar de uma caneta, imagine o que o cérebro consegue fazer com o seu metabolismo. Porque tem gente que come quase nada, só cheira a comida e engorda. Aliás, eu conheço muitos gordos que dizem isso. E é para acreditar mesmo? É verdade, para muitos é verdade. Eles comem muito pouco, o metabolismo deles é muito lento. E o que nós fazemos, nós mostramos como que você consegue modificar o seu metabolismo a nível hipotalâmico. E como é que é? Bom, eu não posso explicar isso num segundo aqui. Não, mas alguns princípios básicos. Um princípio básico, primeiro você tem que aprender a pensar em duas coisas simultaneamente, que você não é treinado a fazer isso. Você tem que... Tensão procura resolução. Se eu esticar um elástico, soltar, ele volta. Perfeito? Mas para me criar tensão, eu tenho que ter 2 pontos. Eu não crio tensão com um ponto só. Se eu aprender a pensar simultaneamente, eu gordo, do jeito que eu me vejo no espelho hoje, e eu magro, do jeito que eu gostaria de me ver no espelho quando eu emagrecer, eu gordo em preto e branco, em tamanho menor, eu magro em colorido, em tamanho maior, cria-se o que se chama tensão estrutural no cérebro, entre a figura gorda e a figura magra. E a tendência é ir naquele sentido. E isso, então, manifesta com a diminuição de peso. Que pode-se continuar comendo. Pode-se continuar comendo. Nós vamos mostrar, nós fazemos no livro também, mostramos que você, entre uma feijoada e uma salada, depois que você ler o livro e aplicar o que eu ensino lá, você vai chegar em 9 em cada 10 vezes, você vai preferir a salada à feijoada. Mas não é porque você tem força de vontade que eu vou comer a salada, não é isso não. Você vai ter preferência pela salada, de dentro para fora. Isso é que chama despertar o magro. Porque você vai gostar de alimentos saudáveis espontaneamente, não é com força de vontade.
Nem com remédio, nada disso. Ação sem medicação. O que lhe dá mais prazer na vida em uma palavra? O que me dá transformar as pessoas. Meio... Mas é isso que eu faço. Eu transformo as pessoas. Isso agora, não sendo agressiva, curiosidade pura mesmo. É pretensioso isso? Não, de jeito nenhum. Por que pretensioso? Eu acho que eu tenho que falar o que eu faço. Viu? É aquela história. Ser rico. Não sou, não. Eu tenho que falar o que eu faço. Eu transformo as pessoas. E transformando as pessoas, eu continuo me transformando a mim mesmo. E podem outras pessoas de fora transformá-lo também? Claro, eu aprendo com os meus estudantes o tempo todo. Isso não existe o cheguei, isso não existe. É uma dinâmica, estou sempre me transformando. Em cada curso de sintonia que eu dou, que são 39 horas de trabalho, 12 no primeiro dia, 17 no segundo e 10 no terceiro, eu me transformo com eles. Eu estou numa constante evolução. Existe uma palavra japonesa que diz que é Kaizen. K-A-I-Z-E-N. Significa melhora constante. Hoje, melhor do que ontem, pior do que amanhã. Desculpe. Tudo bem. Próximo bloco, bate-bola. Bate-bola, jogo rápido com o médico neurolinguista Dr. Lair Ribeiro. Uma palavra do bem. Uma palavra do bem, transcendência. Uma palavra do mal. Uma palavra do mal, inveja. Um palavrão. Um palavrão, viver às custas dos outros. Uma palavra de ordem. Uma palavra de ordem, caos. A ordem vem do caos. Uma palavra sem nexo. Uma palavra sem nexo, distância, solidão. Uma palavra para os pobres. Esperança, futuro. E uma palavra para os ricos. Generosidade e caridade. Não pratique só caridade. Caridade é importante. Pratique também generosidade. Uma palavra para os tristes. O amanhã vai depender do que você pensar hoje. Você cria o seu futuro. Uma palavra estranha. Uma palavra estranha estranha nos mais diferentes aspectos é dinheiro. A palavra mais bela. Amor. No próximo bloco, Lair Ribeiro fala do medo e se define. Até já. Uma doença do nosso tempo tem crescido muito ultimamente. É a chamada síndrome do pânico. Doutor Lair, o senhor se vende muito bem como uma pessoa muito segura. O senhor não tem medo de nada? E como é que o senhor explicaria essa síndrome? Bom, todos nós temos medo. Coragem é fazer com medo. O indivíduo que não tem nenhuma dificuldade em falar em público, Marília, e vai lá e fala, ele não é corajoso. Corajoso é o indivíduo que faz com medo. O indivíduo que sobe no trampolim da piscina para pular, vem o medo e diz, não, com medo eu não pulo. Eu vou descer, vou esperar, vou voltar. Ele volta, o medo vem de novo. Medo na vida, coragem na vida significa fazer com medo. Esse que é o verdadeiro corajoso, é aquele que faz com medo. Na nossa sociedade, infelizmente, os medos aumentam muito. Pelo estresse que nós vivemos, pelo modo como nós dormimos, pelo modo como nós nos alimentamos, pelas drogas que nós ingerimos, e etc. Começa já a ingestão dos pais e dos avós, isso vai passando no DNA. Então existe, e essa síndrome do pânico que você está se referindo, nós temos que tomar muito cuidado com rótulos, porque às vezes a pessoa recebe um carimbo. Você tem a síndrome do pânico. Eu não sabia, agora eu sei. Oh, meu Deus, eu tenho a síndrome do pânico. E às vezes é um carimbo que a pessoa recebe. Cuidado com rotular alguma coisa. Nós trabalhamos muito com fobias. Fobia é o medo irracional específico. Medo pânico. Não, por exemplo, quem tem medo de elevador. Não, a síndrome do pânico que você se refere, a pessoa tem medo de várias coisas. Eu sei, mas estou dizendo, uma fobia é um medo pânico. É um medo isso? pânico, é um medo específico, irracional. Você pode conversar com a pessoa e dizer, ó, nunca ninguém morreu no elevador, é um lugar seguro, tranquilo. Não adianta, a pessoa não entra no elevador. E ela não entra porque o pensamento dela gera o sentimento, que gera o comportamento de não entrar. Você quer melhorar a fobia, você tem que mudar o modo como você codifica pensar no elevador. Quais são os seus medos? Uns 2 ou 3 só. Conta aí. Eu não tenho especificamente uma coisa. Eu acho que uma das coisas que eu tenho receio é de andar de noite em São Paulo
em áreas perigosas. Eu acho que eu não faria isso. Não faria, se tiver que fazer, você faz? Claro que eu faço. Mas eu podendo evitar, eu evito. Para que eu vou colocar minha vida em risco por nada? Eu acho que tem muita gente aí que é assaltada à noite porque está procurando. Vai para áreas que não devem de ir e depois reclama. Você anda com segurança? Não. Minha segurança, o doutor Inácio nos Baum, mas é a segurança intelectual. Lair Ribeiro por Lair Ribeiro. A minha missão nesse mundo, Marília, é aprender, ensinar, gerar ação, fazendo mais com menos. Transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Nós começamos esse trabalho no Brasil em outubro de 1989, já passaram pelas nossas mãos 25 mil pessoas. Nós vamos construir um centro internacional no Brasil, que vai ser uma semana em português, uma semana em inglês. Vamos trazer gente do mundo inteiro e vamos continuar evoluindo essa tecnologia. No sim, nós vamos começar a fazer curso para casais, para aquilo que eu não aprendi nos meus 2 primeiros casamentos, eu vou aprender com os outros agora. Estamos fazendo curso para adolescentes, fizemos já 2, um em São Paulo e um em Brasília. Vamos lançar o livro Pés no Chão, Cabeça nas Estrelas, para adolescentes de 12 a 18 anos de idade. E eu acho que trabalhando com os adolescentes, nós vamos ter oportunidade de, no modo mais rápido, mais acelerado, transformar esse Brasil. Os próximos 45 anos da minha vida, a minha intenção é me dedicar a esse trabalho e ajudar a transformar as pessoas. Ainda bem que o senhor votou para o senhor mesmo, doutor Lair, que eu peço uma sua autodefinição. O senhor me fala de cursos, achei que era o perfil de um businessman. Obrigada pela entrevista. Obrigado a você.